John Laker, A Ciência da Cura. Um dos aspectos que chama a atenção do Ministério de Cura Divina de John Laker é a certeza que ele tinha a respeito da realidade da operação sobrenatural de Deus. Isso ficava muito evidente quando falava a respeito da ciência da cura ou da aplicação científica da graça de Deus. Quando iniciou seu Instituto de Cura Divina em Spokane, em Estados Unidos, para treinar a geração mais jovem e aplicar o poder de Deus para curar em suas vidas diárias, passou a chamar os aprendizes de técnicos de cura. Esses termos, a princípio, podem dar a impressão de que ele se chamava dono das chaves divinas e que podia usá-las ao seu bel prazer. Como o homem tende a reduzir os mistérios de Deus a formas racionais, tais conceitos sempre constituem um grande perigo. Entretanto, as evidências práticas do ministério de Laker indicam que ele descobriu princípios válidos que realmente funcionam, até adiante dos céticos. Subtítulo: O que é ciência espiritual? Para Laker, ciência era a descoberta de como Deus faz as coisas. Dotado de uma mente muito ativa e investigadora, desde jovem Laker tentou entender como e o porquê dos fenômenos, especializando-se nos campos da química e da eletricidade. Depois, diante das situações críticas de enfermidade em sua família, passou a concentrar sua curiosidade incansável no poder sobrenatural de Deus e em como ligá-lo à esfera da vida natural. Para ele não era suficiente acreditar que Deus curava, era necessário saber como. Após alguns anos de observações, experiências e estudos, Laker chegou a algumas conclusões a respeito do verdadeiro cristianismo. Acreditava que a grande diferença entre o que comumente se pregava nas igrejas e o que se via no Novo Testamento era a mesma que a entre filosofia e o Evangelho. Filosofia, segundo ele, era luz, a melhor luz que as mentes humanas conseguiriam produzir. Algumas das filosofias orientais continham aspectos dos ensinamentos cristãos, documentados muitos séculos antes de Jesus. Contudo, não tinha vida. O diferencial dos ensinamentos de Jesus não estava tanto na novidade dos seus princípios morais, e sim no seu conteúdo de vida. Essa vida é que é a verdadeira luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 4. Nos séculos posteriores, os seguidores de Jesus se afastaram do poder da sua vida e caíram no mesmo padrão filosófico de transmitir luz através do conhecimento. A luz, porém, não tem poder para salvar o mundo. Precisa haver um conteúdo divino do alto que transforme e traga vida. Jesus nunca quis que fossemos seus imitadores, mas que nós tossemos ossos dos seus ossos, carne de sua carne, sangue do seu sangue, espírito do seu espírito. Era mais ou menos como aquele sonho antigo dos alquimistas de transformar chumbo em ouro. Jesus opera desde tempos antigos o milagre da transmutação, entrando no coração humano, injetando sua vida nele e transformando a natureza humana no puro ouro de Deus. Quando Laker falava de aplicação científica da graça de Deus, não estava se referindo às fórmulas para se usar o poder de Deus para fins próprios. Estava dizendo que o Espírito de Deus e seu poder sobrenatural não são coisas do outro mundo que não podem misturar-se ou manifestar-se aqui no mundo material. Não são forças estéreas ou misteriosas que não podem ser sentidas ou vistas por pessoas descrentes. São realizadas diferentes das formas naturais, mas nem por isso menos substanciais ou perceptíveis. Subtítulo: O método científico de Jesus. Veja como ele explicava a relação entre o espiritual e o material nas curas de Jesus. Jesus usava muitos métodos para curar os enfermos. Todos eram científicos,
Por exemplo, ele colocava as mãos sobre os doentes em obediência à lei do contato e transmissão. O contato de suas mãos com o doente permitia que o Espírito de Deus fluísse dele para o corpo enfermo. A mulher com fluxo de sangue que tocou na borda de sua veste descobriu que o Espírito emanava até na roupa de Jesus. Ao tocar em sua roupa, o Espírito passou para o corpo dela, como eletricidade, e ela foi curada, e esse foi um processo científico. Paulo, conhecendo essa lei, colocava as mãos em lençóis e aventais. Atos capítulo 19, versículo 12. Que se tornavam instrumentos de cura e de libertação de demônios. Os materialistas acham que isso é superstição, mas é totalmente científico. O Espírito de Deus que emanava na vida de Paulo transformava os lençóis em baterias de armazenamento no poder do Espírito Santo. Isso demonstra o seguinte: primeiro, o Espírito de Deus tem substância tangível, materialidade celestial. Segundo, o poder de Deus é capaz de ser armazenado numa substância material, como ocorreu com as vestes de Jesus ou os lenços de Paulo. Terceiro, esse poder pode ser transmitido dos lenços para o corpo enfermo e trazer cura e libertação. Embora a mente científica sempre investigue como e o porquê, a pessoa que deseja o toque de Jesus não precisa ter conhecimento algum do processo de cura ou salvação para poder receber a bênção. Subtítulo: A ciência de Deus observada por não crentes. Se você não gostou dessa forma de explicar a transmissão do poder de Deus, veja como Laker não tinha receio de expor a operação sobrenatural do Espírito ao escrutínio do cientista nas seguintes ocasiões, entre muitas outras. Primeiro, depois do tempo do ministério na África, Laker foi afamada à instituição médica dos Estados Unidos, Johns Hopkins, para submeter-se a uma série de exames. Ligaram à cabeça dele um aparelho que media as vibrações do cérebro. Laker começou lendo textos tranquilos como o Salmo 23 e outros trechos das Escrituras. Em seguida, leu textos literários, enquanto orava para que Deus o conectasse ao Espírito Santo. Nesse ponto, os cientistas já o avaliaram como um fenômeno, dizendo que seu cérebro demonstrava um âmbito de atividade muito mais amplo do que qualquer outro que já tinha examinado. Laker continuou orando: Senhor Deus, permite que o Espírito venha como um raio divino sobre a minha alma, mesmo que seja por 2 segundos, para que vejam algo que nunca viram e saiba que Tu és capaz de fazer. Terminado as últimas linhas do texto que estava lendo, o Espírito de Deus caiu sobre ele numa explosão de louvor e línguas estranhas. A agulha do indicador do aparelho foi até o ponto máximo e, sem dúvida, teria ido muito além caso tivesse recurso para isso. Disseram: Nunca vimos nada igual. Laker respondeu: Amigos, é o Espírito Santo. Segundo, no mesmo instituto, Laker pediu que lhe trouxesse um homem com inflamação óssea na perna e que ligasse o aparelho da medição dos 2 lados da perna, deixando espaço suficiente para que pudesse colocar a mão. Quando estava tudo preparado, Laker colocou a mão na perna e fez uma oração, não uma mera oração formal, mas um clamor do coração. Ó Deus, mata esta obra maligna pelo teu poder, opera aqui e agora. E em seguida perguntou ao cientista: o que está acontecendo? Todas as células estão respondendo, exclamaram admirados. De acordo com Laker, era tão simples assim: a vida de Deus fluía para a parte afetada, liberando a circulação de sangue e restaurando completamente a saúde. Terceiro, em Lourdes, na França, Laker aceitou fazer uma demonstração de cura ao lado de um grupo de hipnotizadores. Um comitê escolheu 5 candidatos, pessoas declaradas absolutamente incuráveis pelos médicos.
Os hipnotizadores tentaram diversos métodos e não conseguiram curar nenhum deles. Leica pediu para colocar os 5 enfermos em cadeiras na plataforma, diante de uma audiência de médicos e cientistas. Orou por cada um individualmente, impondo as mãos. 3 foram curados instantaneamente. Um recuperou-se dentro de alguns dias e um morreu. Quarto, no mesmo prédio em que funcionava as salas de cura divina, em Spokane, Estados Unidos, havia uma sala com aparelhagem de raio-x. Os técnicos pediram para tirar fotos de alguns daqueles que buscavam cura ali. Era uma oportunidade única. Em uma ocasião, Leica pediu para tirar radiografias de um homem com tuberculose. Cada vez que recebia oração, documentava sua condição. Cada radiografia mostrava que a doença estava regredindo, até que desapareceu totalmente. Assim, a cura foi precisamente documentada. 5. Certa vez, Leica orou por um moço com febre tifoide que desenvolvera uma enorme ferida no abdômen, formando várias camadas. Quando a ferida foi exposta, Leica ficou chocado, pois nunca vira nada semelhante. Ao orar, colocou as mãos com os dedos bem abertos sobre a ferida e a repreendeu, pedindo que Deus a queimasse pelo seu poder. Em seguida, foi embora para sua cidade. No dia seguinte, veio um telegrama dizendo que a mão de Leica havia deixado uma marca, como se tivesse queimado a carne com vários milímetros de profundidade. Dizia Leica que era a voltagem do céu, os raios celestiais que vêm para curar, dispersar o pecado e afugentar as enfermidades. Os homens têm tratado o Evangelho de Jesus Cristo como se fosse uma tolice, uma imaginação, disse Leica em uma das suas pregações. Aqueles que julgam o sábio desdenham as coisas simples que Deus opera diariamente. Quando você ora, por exemplo, algo realmente acontece em você. Não é um mito, é a ação de Deus. Pode-se provar cientificamente que o Deus Todo-Poderoso entra em sua alma, toma posse das células cerebrais e quando você anseia e deseja algo consciente ou inconsciente, o fogo de Deus, o poder de Deus e a vida e a natureza de Deus pulsam através dos seus nervos, alcançando todas as células do seu corpo, ativando-as com sua energia divina. Nunca houve uma mãe que se ajoelhasse diante de um trono, levantando o coração ao céu, que não tenha demonstrado um poder de Eurelis muito superior a qualquer tecnologia humana. Eles conseguem transmitir por distâncias de até 20.000 km, enquanto que as orações chegam até o céu e são respondidas, muitas vezes instantaneamente, com demonstração de poder. Subtítulo: Testemunho de cura. Certa ocasião, eu estava ao lado de uma mulher moribunda que se contorcia em extrema agonia. Eu havia orado por ela em várias ocasiões sem resultado algum. Nesse dia, porém, algo simplesmente mudou dentro de mim. Minha alma se quebrantou por completo e vi a pobre mulher de forma totalmente nova. Antes que eu pudesse raciocinar sobre o que estava fazendo, estendi meus braços e, levantando-a, a abracei. Não como gesto físico, mas de profunda compaixão. No mesmo instante, percebi que ocorrera um verdadeiro milagre. Coloquei-a de volta no travesseiro e em 5 minutos ela estava completamente sã. Deus estava esperando por alguém que lhe transmitisse a sua própria ternura, a ternura do Filho de Deus. A vontade de Deus é que sejamos carnais do seu amor em todo o tempo. Fui chamado para orar por um ferreiro em sua casa em Joanesburgo, na África do Sul. Ele estava sofrendo de delírios tremes e tinha de ficar trancado no quarto com grades na janela, para evitar que atacasse e machucasse as pessoas. Quando cheguei, a esposa dele me disse: Sr. Leica, não está pensando em entrar naquele quarto, está? Sim, respondi.
Eu gostaria de fazer isso. Mas o Senhor não está entendendo. Meus filhos são todos mais fortes que o Senhor, e em 4 não conseguiram dominá-lo. Ele quase os matou. Minha querida irmã, respondi, tenho o segredo do poder necessário para solucionar esse caso. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pode entregar-me a chave e cuidar do seu trabalho. Não se preocupe comigo. Destranquei a porta, entrei no quarto, tranquei a porta novamente e guardei a chave. O homem estava numa posição meio agachada, como um leão pronto para saltar sobre a vítima. Nunca vi palavras mais blasfemas do que aquelas que ele falou ali. Amaldiçoou-me, usando todos os palavrões conhecidos e muitos que nunca ouvira na minha vida. Ameaçou que, se eu me aproximasse, ele me deslaceraria membro por membro e jogaria os pedaços pela janela. Em tamanho, era 2 vezes maior que eu. Jamais vi um braço como o dele. Comecei a falar com ele e estava confiante em que o maior era o que estava em mim do que o que estava nele. Envolvi-o em conversa até que o Espírito Santo em mim pudesse dominar aquele demônio, ou legião de demônios que fosse. Fui aproximando-me da cama, passo por passo, às vezes avançando apenas 8 a 10 centímetros por vez. Em meia hora alcancei uma posição em que podia pegar na sua mão. E ele ainda estava naquela posição de prontidão, como se fosse um leão. Agarrei as mãos dele e o torci os punhos para baixo. Não estava tentando usar nenhum truque físico. Aconteceu inconscientemente, porém, ao fazê-lo, fitei-o nos olhos com o meu rosto bem perto do rosto dele. Na mesma hora, como se meu espírito tivesse se despertado, pude ver dentro dele. Vi o demônio naquele homem começar a rastejar-se e tentando fugir. Se o Deus Todo-Poderoso olhar através dos seus olhos, não há um demônio no inferno que possa encará-lo. Terá de abaixar-se e se pôr a fugir. Havia relâmpagos celestiais naquele lugar. O demônio no homem estava aterrorizado, rastejando-se e tentando se afastar o máximo possível do meu olhar. Olhei para o alto e clamei a Deus para expulsar aquele demônio. Cedi a Jesus toda a força da minha natureza e todo o poder do meu espírito. A liberdade para usar minha mente, meu corpo, todo o meu ser. Deus estava tomando conta de mim, desde a minha cabeça até a planta dos pés. Os raios de Deus passavam por mim e quando me dei conta, o homem havia se desmontado, caído no chão, totalmente inerte. Logo em seguida, colocou-se de joelhos e começou a orar e chorar, porque estava livre, o demônio se fora. Em 1912, eu era pastor do Tabernáculo Apostólico em Joanesburgo, na África do Sul. Pessoas enfermas eram trazidas de todas as partes para receberem oração. Deus estava agindo poderosamente e grandes manifestações do Espírito eram comuns. No culto de domingo de manhã, um membro da congregação levantou-se, pediu oração por uma prima do país de Gales, distante mais de 11.000 quilômetros de onde estávamos. Essa mulher estava violentamente demente, internada no asilo. Ajoelhei-me diante da congregação para orar. Uma unção incomum veio sobre o meu espírito e levando-me a orar com fervor e poder. O espírito de oração veio sobre a congregação ao mesmo tempo. Normalmente o povo ficava sentado e curvava a cabeça para orar. Nessa ocasião, porém, mais de 100 pessoas em diferentes partes da casa de oração colocaram-se de joelhos junto comigo para clamar a Deus. Eu orava em alta voz e as demais oravam em silêncio junto comigo. Uma grande sensação da presença de Deus tomou conta de mim. Meu espírito elevou-se numa tremenda consciência de domínio no mundo invisível. Meus olhos interiores foram abertos e pude ver feixes de luz cheios de poder que viram naqueles que estavam orando.
À medida que orávamos, os feixes aumentavam em quantidade e atingia minha alma, trazendo um impulso maior no poder espiritual, até que parecia que não iria mais suportar mais. Logo senti-me fora do corpo e comecei a observar que estava passando por cima de uma cidade que ficava a quase 500 quilômetros de Joanesburgo. Rapidamente fui passando por cima do litoral, do mar, das ilhas do Cabo Verde, da costa da Espanha, da França e finalmente sobrevoando ao país de Gales. Nunca antes estivera em Gales. Pude observar tudo, embora estivesse acontecendo com rapidez de relâmpago. Em seguida, uma aldeia apareceu no fundo de um vale e um prédio público que reconheci como o asilo onde a mulher estava internada. Vi detalhes da porta, como um batedor no estilo do século XV. Fui entrando e passando por portas até chegar à maca em que estava uma mulher amarrada pelos punhos, pelos tornozelos e por correias que passavam na altura dos joelhos e do peito. Ela estava balançando a cabeça e resmungando ininteligivelmente. Coloquei minhas mãos sobre sua cabeça e com grande intensidade ordenei no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o espírito demoníaco que a possuía fosse expulso e que ela fosse curada pelo poder de Deus. Em poucos instantes observei uma mudança de expressão no seu rosto. Parecia mais suave e manifestava a luz da sanidade. Seus olhos abriram, ela sorriu e eu sabia que estava curada. Não tive consciência da viagem de volta. Instantaneamente percebi que ainda estava ajoelhado em oração na presença da congregação. 3 semanas depois, o irmão que pedira oração por essa mulher recebeu uma carta de um parente contando um acontecimento estranho. A prima, que permanecera por 7 anos num asilo em Gales, ficou boa de uma hora para outra. Ninguém tinha uma explicação. Os médicos disseram que era uma das coisas inexplicáveis que às vezes ocorrem. Era uma quinta-feira, mais ou menos, às 2 da tarde. Eu estava a caminho de uma reunião na igreja metodista quando uma mulher me viu e me chamou para orar pelo pai dela que sofrera um acidente 10 anos antes, causando severos danos ao joelho e o ombro. Aparecera um tumor enorme no joelho e praticamente não conseguia mais andar, senão alguns passos com muita dor. Ao me avistar na rua, a filha falou com o pai que pretendia me chamar para orar, mas ele não quis, pois não acreditava nesse tipo de coisa. Mesmo assim, a filha foi em frente e me chamou. Quando entrei, não sabia da atitude do pai, embora não teria agido de forma diferente caso soubesse. Senhor Mitchell, eu disse, não tenho tempo para conversar agora. Tirei meu sobretudo e chapéu e ajoelhei-me para orar. Coloquei minhas mãos sobre o joelho dele e logo em seguida percebi que fora curado. Senhor Mitchell, estenda sua perna. Ele o fez. Agora levante-se e ande. Então andou pela sala e ele dizia e repetia, não posso entender, não posso entender. Depois oramos pelo ombro, que também foi curado. Aquele homem voltou a movimentar o braço livremente sem dor. Depois perguntou-lhe, o que é que o senhor não está entendendo? Não entendo como Deus me curou, nem sou cristão. O senhor está me dizendo que nunca rendeu seu coração ao Senhor? Perguntei. Sim, ele respondeu, nunca o fiz. Então orei com o pai, a filha e mais uma senhora e todos se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são curadas antes de se converterem, às vezes quando nem acreditam no poder de Deus. Tive um vizinho que estava morrendo. Os cristãos o visitavam e diziam que precisava aceitar Jesus, senão iria para o inferno. Sempre achei que essa era uma tática de pressão que Jesus nunca usou quando estava na terra. Ele era muito cavalheiro para aproveitar-se de alguém que estava caído e triturar sua alma para influenciá-lo a ser cristão. Jesus curava sem colocar pré-requisito. Depois da cura, a resposta natural de sua gratidão levava o ex-moribundo a abrir o coração para Deus.
Há pouco tempo, ao voltar de uma viagem, informaram-me que minha secretária, Sra. Graham, estava próxima à morte e que minha esposa estava ao seu lado. Corri para o lugar, mas a esposa de um dos obreiros encontrou-se comigo na porta e me disse: chegou tarde, ela já se foi. Entrei na sala e o obreiro que estava lá confirmou que ela não respirava há alguns instantes. Olhei para aquela mulher e lembrei-me de como Deus Todo-Poderoso o havia livrado da morte 3 anos antes. Depois de seu útero, ovários e trompas terem sido removidos em cirurgias e de como Deus lhe havia devolvido os órgãos, permitindo que ainda desse à luz um filho. Meu coração se inflamou, levantei aquela mulher do travesseiro e clamei a Deus para enviar relâmpagos celestiais para queimar o poder da morte e libertá-la. Ordenei que ela voltasse e permanecesse em vida. Ela voltou depois de não ter respirado por 23 minutos. Se eu e você nos mergulharmos no Filho de Deus e o fogo de Jesus queimar nos nossos corações, assim como ardia nele, nossas palavras também serão espírito e vida. Havia uma mulher com 35 anos que tinha um tumor fibroide de mais de 13 quilos no abdômen, uma massa distorcida de músculo e tendões, artérias e veias, dentes e cabelos. Era equivalente ao peso de mais de 3 fetos quando está para nascer. Imagine uma massa desordenada, um dente aqui, outro lá, um cabelo aqui, outro lá, veias e tendões e músculos, todos entrelaçados, como se você tomasse uma porção de cobras pequenas e as transformasse nas mais variadas formas. Um dia, na agonia de não conseguir sentar-se ou deitar-se por causa da dor, da compressão, a mulher ergueu os braços para os céus e clamou: Jesus, cura-me agora. O poder de Deus caiu sobre ela. Aquela massa do tumor começou a retorcer-se, a triturar-se, a secar-se e a diminuir, numa ação tão violenta que ela passou a gritar com todos os seus pulmões: assim não, Jesus, assim não. Contudo, em 3 minutos, aquela massa havia desmaterializado totalmente e não havia mais sangue, pus ou substância alguma no seu lugar. Um dia, na África do Sul, fui à casa de Elias Tetiwaba, um dos pregadores nativos que morava no interior entre as tribos. Sua esposa me informou que ele não estava em casa, pois estava orando por um bebê que se machucara. Ela me levou à barraca onde a criança estava. Tivemos que nos agachar e ficar de 4 para conseguir entrar na casinha. Vi que Elias estava ajoelhado num canto perto da criança que estava morrendo. Sou eu, Tetiwaba. Eu disse: o que ela tem? Ele me explicou que estava com o pescoço quebrado. Eu não tinha fé para o pescoço quebrado, mas coitado do Tetiwaba não sabia a diferença entre um pescoço quebrado e qualquer outra enfermidade. Porém, ele podia discernir o espírito da dúvida em mim. Pensei, não vou interferir em sua fé. Minha dúvida vai perturbá-lo por causa de todos os seus conceitos tradicionais, então vou sair. Fui para outra barraca e esperei por ele em oração. Fui dormir à 1h da manhã. Às 3, Tetiwaba chegou. Pois bem, Tetiwaba, eu disse, como está o bebê? Ele olhou para mim com uma expressão de amor, doçura e respondeu: ora, irmão, o bebê está ótimo. O bebê está bem? Exclamei. Quero vê-lo agora. Fui lá e tomei um minúsculo bebezinho perto dos meus braços e depois saí e orei. Tira toda a dúvida maldita do meu coração que me impede de crer no Senhor Jesus Cristo. Amém.